E se eu te dissesse que existe uma ordem secreta, silenciosa, capaz de fazer o seu subconsciente se curvar diante de você, obedecer, manifestar, criar realidades e abrir caminhos onde antes só havia portas fechadas? Não uma teoria, não uma ideia bonita sobre poder mental, mas uma verdadeira chave espiritual que, quando usada da forma certa, desperta a força criadora que habita dentro de você. E o mais impressionante, essa chave não está fora, ela sempre esteve aí, no centro dos seus pensamentos, nas frases que você repete sem perceber, nas imagens que seu coração insiste em projetar, mesmo quando você tenta ignorar. Você já percebeu que, por mais que deseje algo, parece que há uma força invisível empurrando você para o lado oposto? Como se existisse uma voz dentro de você dizendo: isso não é para mim, eu não consigo, nunca dá certo. Pois é justamente essa voz que o subconsciente obedece. Ele não distingue entre o que você quer e o que você teme. Ele apenas segue ordens. E é por isso que, enquanto a mente consciente diz, eu quero mudar, a mente oculta sussurra, é perigoso, e o universo responde a esse sussurro. Mas e se, a partir de hoje, você aprendesse a dar uma nova ordem, uma ordem tão clara, tão poderosa e tão alinhada com a frequência divina, que o seu subconsciente simplesmente não teria escolha a não ser obedecer? Imagine despertar e sentir que o universo se move com você, que as pessoas certas aparecem, que as portas que estavam trancadas há anos se abrem e você sente profundamente que algo mudou dentro de você. Essa não é uma promessa mágica, é ciência espiritual. É o mesmo princípio que Joseph Murphy ensinava quando dizia que a mente subconsciente aceita aquilo que você acredita como verdade. A verdade, essa é a palavra que transforma. O seu subconsciente é como um servo fiel, mas cego. Ele não interpreta, não questiona, não argumenta. Ele apenas cumpre as ordens que recebe. E se as ordens que você dá são de medo, escassez e dúvida, ele transforma essas ordens em realidade. Mas se você aprender a enviar a ele comandos de fé, prosperidade e certeza, ele vai começar a trabalhar incessantemente para transformar o invisível em visível. É por isso que hoje, aqui, neste exato momento, você vai descobrir a ordem mental que faz o subconsciente obedecer. E eu te garanto, a última revelação desse vídeo é a mais poderosa de todas. Por isso, preste atenção em cada palavra. O que você vai ouvir pode parecer simples, mas existe um poder escondido nas entrelinhas. Um poder que pode reprogramar a sua vibração e reconectar você à energia criadora que move o universo. E antes de continuarmos, se você sente, lá dentro, que está cansado de tentar mudar sem resultado, se deseja finalmente compreender como transformar sua mente em uma aliada do seu destino, eu deixei um presente especial para você. É algo que pode abrir sua consciência e mostrar o caminho da manifestação verdadeira. O mesmo que transformou a vida de quem aprendeu a usar o subconsciente como instrumento de criação. O link está no primeiro comentário fixado e eu te recomendo que veja depois desse vídeo. Esse pode ser o ponto de virada da sua vida. Agora, respire fundo. Você está prestes a compreender o que Joseph Murphy chamava de a lei silenciosa da mente. A força que não precisa de esforço, apenas de direção. E quando você aprender a dar a ordem certa, verá o universo responder. Não porque ele decide te ajudar, mas porque você finalmente aprendeu a falar a língua dele. Então me diga, e se hoje fosse o dia em que o seu subconsciente parasse de resistir e começasse a servir? E se tudo o que você sempre quis manifestar estivesse apenas esperando essa nova ordem? Fique até o final, porque a última revelação não apenas mudará o que você pensa, ela mudará quem você é. Se essas palavras já estão tocando algo dentro de você, aproveite este momento e já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que, como você, estão despertando para o poder que dorme dentro da mente. Agora vamos começar, porque o que você vai ouvir a seguir é o ponto onde o impossível começa a se tornar inevitável. Você precisa entender uma coisa fundamental. O subconsciente não raciocina. Ele não analisa, não compara, não discute com você. Ele aceita.
e transforma em realidade tudo aquilo que é alimentado de emoção e repetição. É como um solo fértil, que não distingue o que é erva daninha e o que é flor. Ele apenas faz crescer o que você planta. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Querem prosperar, mas pensam como quem tem medo. Desejam o amor, mas sentem o peso da rejeição. Buscam cura, mas acreditam lá no fundo que estão presos à dor. O subconsciente obedece a essa contradição silenciosa. Por isso, quando Joseph Murphy dizia que a imaginação é mais poderosa que a razão, ele estava revelando um segredo antigo, o segredo de que tudo o que é imaginado com emoção suficiente se torna uma ordem para a mente profunda. E essa mente, obediente e criadora, move forças invisíveis para transformar o imaginado em experiência. Mas veja, não basta apenas desejar. O desejo é o ponto de partida, nunca o comando final. O comando verdadeiro vem quando você sente a realidade que deseja como se ela já fosse sua, quando o seu corpo vibra na mesma frequência daquilo que a sua mente quer manifestar. É nesse instante que o subconsciente entende. Isto é real. E quando ele acredita nisso, o universo inteiro se reorganiza para confirmar. Imagine por um momento que o seu subconsciente é como um espelho espiritual. Ele reflete não o que você quer conscientemente, mas aquilo que você é energeticamente. Se você diz, eu quero abundância, mas vibra escassez, o espelho mostra falta. Se você diz, eu quero amor, mas sente solidão, ele reflete vazio. É por isso que tantas pessoas tentam mudar suas vidas, mas continuam presas às mesmas repetições, porque no fundo, não mudaram o que sentem, apenas o que dizem. A ordem mental que faz o subconsciente obedecer nasce no silêncio entre o pensamento e o sentimento. É ali, onde a mente consciente cessa e a emoção toma forma, que o comando é emitido. E o universo não pode resistir a uma mente em coerência. Quando você declara algo com fé, não fé religiosa, mas fé vibracional, a certeza que nasce do coração, o subconsciente recebe essa declaração como uma lei. E ele começa a agir em todas as direções para materializar aquilo. Às vezes, muda sua percepção. Outras vezes, faz com que pessoas apareçam, portas se abram, oportunidades se revelem. Mas tudo começa dentro de você. Quantas vezes você já disse, eu sabia que isso ia acontecer? Essa frase revela uma verdade profunda. Aconteceu porque, em algum nível, o seu subconsciente já havia decidido que aconteceria. Ele já tinha aceitado aquela ideia como realidade. E o que é aceito internamente não pode deixar de se manifestar externamente. Mas como emitir a ordem certa? Como fazer a mente oculta obedecer e trabalhar a seu favor? A resposta está na linguagem emocional da crença. O subconsciente não entende palavras, entende vibrações. Ele responde ao tom da sua emoção, à imagem que você mantém e à consistência da sua fé. É por isso que Murphy dizia, sentir é o segredo. Quando você repete uma afirmação como eu sou próspero, o subconsciente não se move apenas pelo som das palavras, mas pela sensação que acompanha essa frase. Se você repete com dúvida, ele sente dúvida. Se você afirma com fé, ele sente certeza. E essa diferença muda tudo. O subconsciente é como um rio. Ele flui continuamente, levando energia, pensamentos e impressões para o mar da realidade. Se você lança ao rio sementes de medo, ele carrega tempestades. Mas, se lança fé e gratidão, ele leva flores. A ordem mental correta é como uma senha secreta, curta, simples, mas dita com absoluta convicção. Você precisa falar com a mente oculta como se ela fosse um aliado poderoso, mas sensível. Por isso, evite comandos confusos. Diga o que quer de forma clara, sentindo o resultado já realizado. Por exemplo, em vez de eu quero ser feliz, diga internamente eu sou feliz agora. Em vez de eu quero prosperar, declare a abundância flui livremente em minha vida. Essas frases não são simples afirmações, são ordens vibracionais. E quando você as repete com emoção autêntica, especialmente em momentos de relaxamento profundo, antes de dormir,
O subconsciente absorve como uma semente viva. Durante o sono, ele trabalha, processa e começa a reorganizar tudo à sua volta para tornar real o que aceitou como verdade. Joseph Murphy chamava isso de a hora dourada, o momento antes do sono, quando o consciente se cala e o subconsciente está totalmente aberto à sugestão. Se você compreendesse o poder desse instante, trataria cada noite como um portal para a transformação. Agora pare e pense. O que você tem dito a si mesmo antes de dormir? Quais ordens você tem enviado ao seu subconsciente todas as noites? Cada pensamento, cada emoção, cada lembrança repetida é uma mensagem. E o subconsciente não se cansa de obedecer. Ele não pergunta: você tem certeza? Ele simplesmente executa. Por isso, a verdadeira reprogramação não acontece quando você luta contra o que sente, mas quando escolhe sentir diferente. O segredo não é resistir à dor, mas redirecionar o foco. Você não elimina uma crença antiga tentando destruí-la. Você a substitui com uma nova visão, mais forte, mais luminosa, mais coerente com o que deseja viver. E é aí que a ordem mental se torna viva. Quando você repete algo com emoção, visualiza com clareza e sustenta essa vibração mesmo quando nada parece acontecer. Nesse ponto, o universo começa a se mover. Ele não age porque você pede, ele age porque você se torna. Você começa a perceber pequenos sinais, coincidências, oportunidades inesperadas, pessoas que cruzam o seu caminho e trazem aquilo que você precisava ouvir. Esses são os ecos do seu comando mental. São as ondas da sua vibração retornando como experiência. É nesse estado que você deve permanecer. Não com ansiedade, mas com gratidão. Porque o subconsciente trabalha melhor quando você confia, quando você solta, quando entende que o trabalho não é forçar o universo, mas alinhar-se a ele. E quando essa confiança se torna um hábito, a vida se transforma silenciosamente. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se o meu subconsciente estiver cheio de crenças negativas? E se eu não conseguir acreditar de verdade? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. O subconsciente é moldável. Ele é uma criança obediente, mas não teimosa. Ele aprende pelo exemplo e pela repetição. Mesmo que você não acredite de início, continue afirmando, continue sentindo, continue imaginando, porque com o tempo ele aceita o novo padrão. Murphy dizia que tudo aquilo que você repete com emoção suficiente, o subconsciente aceita como verdade. Portanto, repita com fé, mesmo que pequena. Sinta, mesmo que por segundos. A cada repetição, você está polindo a mente. Está substituindo o antigo pelo novo. Está trocando medo por fé. E há algo que poucos sabem. O subconsciente não aceita o impossível. Ele apenas aceita o que é acreditado. Então, quando você acredita que algo é possível, ele já começa a criar o caminho. A dúvida fecha portas. A fé as abre. Mas atenção, fé não é esperar o milagre cair do céu. Fé é agir com a certeza de que o milagre já começou. É caminhar mesmo quando o chão ainda não apareceu, porque você sente, lá dentro, que está sendo sustentado. E é essa fé vibracional que transforma o comando mental em manifestação física. A ordem mental não é uma frase decorada, mas um estado interior. É quando a mente e o coração dizem a mesma coisa. É quando o seu eu sou ecoa na eternidade. E o universo responde: sim, você é. Nesse ponto, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir o poder da criação fluindo em você. As circunstâncias externas já não te controlam, porque você entende que tudo o que vê é reflexo do que vibra. O mundo externo se torna apenas um espelho da sua fé interna. E quando essa consciência desperta, tudo muda. O medo perde força. A dúvida se dissolve. E o subconsciente, antes rebelde, torna-se um servo fiel, obediente às suas ordens mais elevadas. Agora, imagine usar esse poder de forma intencional. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que o seu subconsciente está alinhado com o seu propósito, enviando sinais ao universo que atraem prosperidade, amor, saúde, equilíbrio. Imagine sentir a presença divina
fluindo através de você, guiando cada passo. Isso não é fantasia, é a expressão natural da consciência desperta. E se você deseja aprender a aplicar isso de maneira prática, existe um material especial no link do primeiro comentário fixado. Ele foi criado exatamente para quem quer ir além das palavras e aprender a ativar o poder criador do subconsciente de forma real e profunda. Muitos já sentiram a transformação que acontece quando se compreende como o subconsciente obedece. E agora é a sua vez. Porque quando você descobre o segredo, entende que nunca foi o mundo que te bloqueou. Foi apenas a mente esperando a ordem certa. E essa ordem pode ser dada agora. Quando você começa a dar as ordens certas à sua mente, algo quase mágico acontece. Mas não é magia, é lei. As mesmas leis que fazem as estrelas seguirem um curso exato no céu são as que regem os pensamentos dentro de você. A diferença é que as estrelas não resistem à sua natureza, mas o ser humano resiste. E essa resistência é o que o afasta da abundância que já é sua por direito. O subconsciente não entende não posso, não mereço ou não consigo. Essas são invenções da mente consciente, moldadas pelas dores, pelos fracassos e pelas memórias que você acumulou ao longo da vida. O subconsciente entende imagens, sentimentos e certezas. Por isso, quando você muda a sua linguagem interna, quando começa a visualizar com emoção o que quer, em vez de lamentar o que perdeu, ele entende que houve uma nova ordem e obedece sem hesitar. É como se você apertasse um botão invisível dentro de si e dissesse: agora eu tomo o comando. E o universo, obedecendo à vibração que você emana, começa a rearranjar tudo para refletir o seu novo estado. Pessoas se afastam, caminhos se abrem, oportunidades surgem. Não porque você forçou algo, mas porque a sua vibração se tornou incompatível com o que te mantinha preso. Joseph Murphy dizia que o que você sente profundamente, o que imagina de forma clara e o que acredita com fé, inevitavelmente se manifesta. Essa é a tríade da criação: sentimento, imaginação e fé. E quando esses três elementos se unem, não há força contrária capaz de deter a manifestação. Mas aqui está o ponto mais poderoso: a revelação que muitos buscam e poucos compreendem. A ordem mental definitiva é o eu sou. Essas duas palavras, aparentemente simples, carregam o código da criação. Tudo o que você declara após o eu sou se torna decreto para o subconsciente. Quando você diz eu sou próspero, você ativa o código da prosperidade. Quando diz eu sou curado, você desperta a energia da cura. Mas quando, sem perceber, diz eu sou azarado, eu sou pobre, eu sou esquecido, o subconsciente aceita isso como sua identidade. E o universo responde fielmente. O eu sou é a centelha divina em ação. É a forma como o poder criador se manifesta dentro de você. Por isso, toda vez que você usa essas palavras, saiba que está exercendo o dom mais sagrado que existe: o dom de criar realidades. A ordem mental que faz o subconsciente obedecer nasce exatamente aqui, no ponto onde o eu sou se torna verdade sentida. Pense nisso. Tudo o que você vive hoje é resultado de ordens mentais que, consciente ou inconscientemente, você deu a si mesmo. Nada é por acaso. Nada está fora da sua vibração. E se você criou situações dolorosas, saiba que também pode criar libertação. Você pode reprogramar a mente que um dia te aprisionou. Porque o subconsciente é como um rio. Não importa quão poluída esteja a corrente, basta mudar a fonte e, com o tempo, toda a água se purifica. Então, mude a fonte. Substitua o medo por amor. Troque o desespero pela fé. Transforme a dúvida em certeza. E o subconsciente, fiel ao comando, começará a obedecer. Feche os olhos agora por um instante e imagine-se vivendo a vida que deseja. Sinta a emoção de já ter alcançado o que busca. Veja-se caminhando confiante, livre, grato. Permita que essa emoção te preencha completamente, porque esse é o idioma que o subconsciente entende. E ao sentir isso, diga internamente com voz firme e tranquila: eu sou o que desejo ser. Eu sou a abundância. Eu sou a cura. Eu sou o milagre.
Essas não são apenas palavras, são ordens espirituais. E se você sustentar essa vibração todos os dias, mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, o universo não terá escolha. Ele responderá. Porque a realidade precisa se ajustar ao novo comando que você emitiu. Lembre-se, o subconsciente não se convence pelo que você pensa uma vez. Ele se transforma pelo que você sente sempre. Por isso repita, imagine, vibre. Faça da sua mente um templo de fé e da sua emoção um altar de gratidão. E quando a dúvida tentar voltar, e ela vai tentar, lembre-se do que está fazendo. Você está reeducando o poder que cria mundos. O processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E é justamente aí que está o verdadeiro milagre. Quando você percebe que não precisa implorar por bênçãos, porque já é a própria bênção em movimento. O subconsciente não é inimigo, é aliado. Ele só espera instruções claras, cheias de amor e certeza, para colocar o universo inteiro a seu favor. Então, repita a si mesmo, com convicção: eu comando a minha mente, e a minha mente comanda a minha realidade. Porque o poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve em você, adormecido, aguardando a primeira ordem. E agora, ao compreender isso, o seu subconsciente começa a ouvir, a responder, a criar. A vida muda, a energia muda, e o impossível começa a aparecer natural. Antes de terminar, se você sentiu o poder dessas palavras e quer continuar expandindo sua consciência, mergulhe no conteúdo que deixei no link do primeiro comentário fixado. É um material feito para quem decidiu despertar, reprogramar e manifestar o extraordinário. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você se acendeu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer ao universo: eu aceito o meu poder. Porque quando você dá a ordem certa, o subconsciente obedece. E quando ele obedece, o universo inteiro conspira a seu favor.